A névoa densa que frequentemente abraça as montanhas de Pereira não costuma esconder apenas a umidade das plantações de café. Nos anos 90, ela ocultava um silêncio sufocante, um vazio que começou a devorar sistematicamente o futuro de uma nação inteira. Enquanto a Colômbia sangrava sob o impacto brutal da guerra dos cartéis, dos bombardeios urbanos e do domínio das guerrilhas, uma sombra muito mais íntima e perversa deslizava pelas periferias, movendo-se com a invisibilidade de quem conhece profundamente as fissuras da alma humana e as falhas de um sistema em colapso. Era uma época de caos absoluto, onde a morte se tornara uma vizinha barulhenta e onipresente, mas o que estava prestes a emergir das sombras era uma forma de maldade que operava no mudo, no escuro total da indiferença social e da vulnerabilidade extrema de quem não tinha voz para gritar. Os alvos dessa escuridão eram meninos de rostos marcados pela poeira das ruas, crianças que carregavam nos olhos a maturidade precoce de quem precisa lutar diariamente pela própria sobrevivência. Eram os engraxates, os pequenos vendedores de doces e os mensageiros que vagavam pelas rodoviárias de Armênia e Pereira, tentando ganhar alguns pesos para levar para casa. Para a sociedade da época, esses jovens eram quase invisíveis, peças de uma paisagem urbana de pobreza que muitos preferiam simplesmente não enxergar. Mas para o predador que os observava de longe, eles eram o alvo ideal. Eram crianças que, na lógica cruel do agressor, ninguém sentiria falta imediatamente. Suas ausências eram frequentemente justificadas pelo Estado como fugas de casa, ou pior, como o recrutamento forçado por grupos armados que assolavam o interior. No entanto, o desaparecimento constante desses jovens não era apenas mais uma estatística de guerra. Era o início de um rastro de dor inimaginável que rasgaria o coração de milhares de famílias colombianas e deixaria marcas eternas na alma do país. O horror tomou uma forma física e visceral quando os primeiros corpos começaram a ser descobertos por acaso. Longe do asfalto das cidades, em ravinas isoladas, ladeiras íngremes e matagais densos, a terra começou a expelir segredos que a humanidade não estava preparada para processar. Não eram vítimas de balas perdidas ou de execuções sumárias por dívidas de tráfico. A natureza das lesões encontradas nos pequenos corpos falava de algo muito mais sinistro e perturbador. As marcas revelavam uma crueldade metódica, uma assinatura de dor que transcendia a simples violência física. Havia um padrão assustador, uma repetição macabra, tanto no modo de descarte quanto na forma como as vítimas eram tratadas antes do fim. Cada nova descoberta em uma ravina isolada era um grito silencioso que ecoava pelas cordilheiras, mas que, em um primeiro momento, encontrou apenas o vácuo frio da burocracia e do descaso de um sistema policial sobrecarregado. As autoridades, mergulhadas em um oceano de crimes violentos e focadas na caçada aos grandes barões do narcotráfico, trataram esses desaparecimentos iniciais com uma negligência gélida. As mães, com seus olhos permanentemente inchados e as mãos trêmulas segurando fotografias desgastadas, batiam em portas que permaneciam trancadas pela indiferença. Para o Estado, um engraxate desaparecido era apenas um nome em uma lista infinita que ninguém tinha tempo ou interesse de ler. A agonia dessas mulheres era uma peregrinação solitária por necrotérios e delegacias, onde a resposta padrão era de que os meninos haviam partido por conta própria em busca de uma vida melhor. Antes de continuarmos a mergulhar nos detalhes desta investigação histórica, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo, pois a história que se desenrola exige que cada detalhe seja lembrado para que nunca mais se repita. Foi em meio a essa cegueira institucional
que um investigador novato, cujos sentidos ainda não haviam sido anestesiados pelo cinismo do sistema, começou a conectar os pontos de forma meticulosa. Enquanto seus superiores rotulavam os casos como eventos isolados de violência social, ele debruçava-se sobre as fotos das cenas de crime sob a luz fraca de seu escritório, sentindo um calafrio que nenhum ar-condicionado poderia explicar. Ele percebeu que as marcas deixadas nos corpos não eram aleatórias. Elas indicavam um ritual de sadismo, uma coreografia de terror planejada que nunca antes fora documentada na história do país. Não se tratava de um assassino comum, mas de uma criatura que se alimentava da fragilidade absoluta. Ao olhar para o mapa, o investigador via os locais de descarte desenhando uma rota de predação que atravessava fronteiras estaduais, sinalizando que a besta estava em movimento constante, escondida à plena vista sob diversos disfarces, enquanto o país inteiro olhava desesperadamente para o lado errado. O silêncio que devorava as cidades estava prestes a ser quebrado por uma verdade tão devastadora que mudaria para sempre a percepção da justiça e da segurança na Colômbia, revelando um monstro que operava com uma precisão cirúrgica e uma frieza que desafiava a própria lógica da compreensão humana. A pressão das ruas, antes um sussurro de lamento nas periferias esquecidas, transformou-se em um rugido de indignação que as instituições colombianas não podiam mais ignorar. O grito das mães de Pereira e Armênia finalmente encontrou eco em outras cidades, revelando que o silêncio era, na verdade, uma cumplicidade involuntária de um Estado distraído por guerras maiores. Sob a luz fria dos holofotes da mídia e a urgência política, uma força-tarefa especial foi estabelecida, reunindo mentes que tentariam decifrar o enigma de sangue que se estendia pelo país. O investigador novato, agora parte de uma equipe mais robusta e equipada, observava como o ceticismo inicial de seus superiores se transformava em um pavor paralisante à medida que os arquivos de casos arquivados eram reabertos. O que pareciam ser incidentes isolados de violência urbana revelavam-se agora como os tentáculos de um mesmo monstro, uma criatura que não respeitava fronteiras municipais ou limites geográficos, movendo-se com uma agilidade que desafiava a precária logística policial da época. O mapa, pendurado na sala de operações, tornou-se o testamento visual de uma tragédia sem precedentes na história da América Latina. Cada pino vermelho espetado no papel representava uma vida ceifada e uma família destruída, mas vistos em conjunto, eles traçavam uma rota de predação assustadoramente lógica. A besta não estava escondida em um único covil. Ela era um espectro itinerante. O uso sistemático das rodoviárias como pontos de partida e chegada revelava uma estratégia de mobilidade constante que mantinha a polícia sempre um passo atrás. O assassino deslizava pelas veias da Colômbia como um vírus oportunista, aproveitando-se do fluxo constante de migrantes, desabrigados e viajantes para desaparecer logo após cada ato de barbárie. O padrão geográfico era um labirinto de horrores que se expandia para o Vale del Cauca, Cundinamarca e além, mostrando que o predador operava com um conhecimento íntimo das rotas de ônibus e dos pontos cegos da vigilância estatal. Ele era um fantasma que utilizava o caos social e a fragmentação do país como sua capa de invisibilidade mais eficiente. A revelação mais perturbadora, no entanto, veio com a descoberta do mimetismo social de Luiz Alfredo Garavito. Ele não era a caricatura de um vilão que a imaginação popular construíra. Pelo contrário, a besta dominava a arte do disfarce com uma perfeição demoníaca que o tornava parte da paisagem.
Testemunhos fragmentados e relatos de testemunhas que o viram de longe começaram a sugerir que o homem visto conversando com os meninos em parques e praças assumia identidades que inspiravam confiança imediata. Ora, ele aparecia como um monge bondoso em busca de caridade, carregando uma aura de santidade que desarmava qualquer instinto natural de preservação. Ora, era um vendedor ambulante carismático ou um representante de ONGs fictícias, oferecendo promessas de pequenos empregos, dinheiro fácil ou doces que brilhavam nos olhos das crianças famintas. Esse modus operandi era sua arma mais letal. Ele não sequestrava suas vítimas pela força bruta no início. Ele as seduzia com a gentileza de um avô ou a autoridade de um religioso. Garavito explorava a carência afetiva e a miséria material extrema daqueles meninos, transformando a esperança de uma refeição em uma armadilha mortal da qual não haveria escapatória. No entanto, até o mais meticuloso dos predadores deixa fragmentos de si no caminho. Entre a poeira das ravinas e o solo úmido das cenas de crime, os peritos começaram a encontrar evidências que não pertenciam às vítimas. Pequenos erros de cálculo de quem se sentia invencível. Eram vestígios de uma vida dupla que começavam a se desprender. Um par de óculos com uma graduação específica encontrado em um matagal, pequenos pertences pessoais que pareciam ter caído durante o frenesi da violência e descrições de trajes que não batiam com a realidade econômica dos locais visitados. Esses pequenos deslizes, embora ínfimos diante da magnitude dos crimes, eram as primeiras rachaduras na máscara de sanidade que Garavito usava com tanto orgulho. A investigação, que antes tateava no escuro absoluto, começava a sentir o calor de uma pista real. A besta, em sua arrogância de se sentir intelectualmente superior, cometera o erro de acreditar que a invisibilidade de suas vítimas o protegeria para sempre, esquecendo-se de que a dor acumulada de uma nação inteira estava agora concentrada em encontrar o rastro deixado por aqueles objetos esquecidos. A grande reviravolta, o momento em que a sombra finalmente ganhou contornos humanos, surgiu do lugar mais improvável. A própria vida que ele tentou extinguir. Um sobrevivente improvável, um menino que carregava no corpo e na alma as marcas indeléveis de um encontro com o abismo, emergiu do trauma para contar sua história aos investigadores. Com a voz trêmula e os olhos perdidos em lembranças que nenhum ser humano deveria possuir, ele descreveu com detalhes excruciantes o rosto do homem que o levara para a beira da morte. O processo de criação do retrato falado foi uma descida aos infernos para a criança e para o desenhista, pois cada traço desenhado trazia de volta o pânico sufocante e o cheiro do medo. Quando o rosto finalmente tomou forma no papel, um silêncio sepulcral caiu sobre a sala de investigação. Não era a face de um monstro óbvio, mas a de um homem terrivelmente comum, alguém que você cruzaria na rua sem um segundo olhar. Aquele retrato falado era o primeiro prego no caixão da liberdade da besta, uma imagem que começaria a ser replicada em cada poste de luz e cada jornal da Colômbia, transformando a caçada em uma obsessão nacional e preparando o terreno para o confronto psicológico inevitável que estava prestes a ocorrer. A imagem no retrato falado não era apenas um desenho, era o espelho de um pesadelo que possuía uma normalidade aterradora. O mundo, acostumado a projetar o mal em figuras grotescas, encontrava-se diante de uma revelação paralisante. Luiz Alfredo Garavito tinha a aparência de um homem que você cruzaria na rua sem suspeitar. Essa máscara de sanidade era sua armadura mais impenetrável, um disfarce biológico que o permitia transitar entre as vítimas e seus protetores sem levantar alertas. Especialistas em psicologia, debruçados sobre evidências, traçaram um perfil que desafiava a compreensão.
Como alguém podia cometer atos de crueldade extrema e, minutos depois, caminhar calmamente entre a multidão, comprando um jornal ou tomando um café? O monstro não vivia nas margens. Ele habitava o centro, camuflado por mediocridade. Ele possuía uma habilidade camaleônica de espelhar as emoções que os outros esperavam ver, manipulando a empatia alheia com precisão cirúrgica. Sua perversidade não era um surto de loucura, mas uma escolha consciente e meticulosa, alimentada por um sadismo racional que exigia organização, paciência e um sangue frio perturbador que gelava a alma. Enquanto os analistas tentavam desvendar sua psique distorcida, o país mergulhava em uma operação de inteligência. A caçada não se limitava às delegacias locais. Transformara-se em um cerco nacional. Agentes disfarçados monitoravam abrigos de crianças de rua e rodoviárias em cada canto da Colômbia. O alerta era máximo e a paranoia crescia entre a população, que via em cada estranho um potencial agressor silencioso. Fotos do retrato falado foram distribuídas até nas aldeias mais remotas, onde a lei chegava apenas como boato. A pressão sobre as forças de segurança era esmagadora, pois a cada novo dia em liberdade, a probabilidade estatística de outra criança desaparecer aumentava exponencialmente, corroendo a frágil confiança pública. A tensão era palpável nas delegacias, onde mapas marcados com alfinetes tentavam prever o próximo passo de um fantasma que conhecia as brechas do sistema melhor do que os próprios investigadores veteranos. Houve momentos em que o calor da perseguição quase incinerou a presa. Em vilarejos nas encostas andinas, a polícia realizou batidas cinematográficas baseadas em relatos de estranhos que agiam de forma suspeita. Em uma dessas ocasiões, em uma vila esquecida pelo tempo, Garavito escapou por uma questão de poucos minutos, tempo que custaria vidas. Testemunhas descreveram um homem que abandonara um quarto de pensão às pressas, deixando para trás apenas o rastro de um cheiro de sabão barato. Esses encontros quase fortuitos alimentavam a lenda de sua invencibilidade e a frustração das autoridades, que se sentiam jogando um jogo de gato e rato contra um oponente que não seguia regra alguma. O predador movia-se pelos caminhos de terra, usando ônibus de carga para transitar entre estados sem deixar registros formais. Cada fuga bem-sucedida parecia inflar o ego do assassino, que se via como um mestre das sombras, zombando da incapacidade do Estado de capturá-lo. Por trás dessa perseguição frenética, escondia-se uma motivação sombria que mergulhava em um passado de dor profunda. Fragmentos da história pessoal de Garavito surgiram durante as investigações. Relatos de uma infância marcada por abusos sistemáticos, negligência e violência doméstica pintavam o retrato de uma criança que fora vítima muito antes de se tornar o carrasco da nação. O ciclo da dor se fechava. Garavito reproduzia os traumas que haviam fraturado a alma. Ele projetava em cada menino sua vulnerabilidade perdida, tentando recuperar um controle que nunca teve sobre sua existência. Era uma busca incessante por poder através do sofrimento alheio. A caçada estava finalmente prestes a sofrer uma guinada definitiva em Vila Vicêncio. Uma denúncia anônima descrevia um homem tentando atrair engraxates em uma área periférica. Quando os detetives finalmente o encurralaram em uma rua sem saída, o impacto foi decepcionante. O homem que se virou não tinha presas. Parecia cansado e comum sob a luz do meio-dia. Ele não parecia o monstro que fizera o país tremer. Parecia apenas um viajante qualquer. No entanto, algo no fundo de suas pupilas dilatadas e escuras indicava que a caçada terminara, mas o verdadeiro e profundo horror começava. O destino, em sua ironia mais amarga, não entregou Luiz Alfredo Garavito através de uma operação tática de elite ou de uma perseguição cinematográfica, mas sim pelo erro banal de um predador
que se sentia absolutamente intocável em seu território de caça. Em Vila Vicêncio, a prisão ocorreu não pela suspeita direta dos massacres sistemáticos que assolavam o país, mas por uma tentativa de abuso flagrada por transeuntes atentos que passavam pelo local. Quando as algemas de aço se fecharam em seus pulsos, o homem que a Colômbia conhecia apenas como um pesadelo sem rosto exibia uma calma glacial, quase beirando o tédio existencial. Ele não ofereceu resistência física, nem proferiu insultos contra os captores. Em vez disso, seus olhos pequenos e astutos observavam os oficiais com uma indiferença que desarmava qualquer tentativa de diálogo imediato. No início, ele era apenas mais um criminoso comum inserido no sistema carcerário lotado. Um detento insignificante, que tentava se misturar à massa de homens esquecidos pela justiça comum. Contudo, a força-tarefa, impulsionada pela intuição do investigador novato, não se deixou enganar pela aparência inofensiva daquele homem de óculos e fala mansa, cujas mãos pareciam fisicamente incapazes de tamanha brutalidade. O interrogatório que se seguiu tornou-se uma das batalhas psicológicas mais tensas e exaustivas da história criminal sul-americana. Dentro da sala abafada da delegacia, o ar parecia pesado, impregnado com a presença de uma maldade latente que não precisava gritar para ser sentida em cada centímetro de pele. Os detetives veteranos logo perceberam que as táticas tradicionais de força bruta ou intimidação seriam inúteis contra Garavito. Ele era um mestre da manipulação verbal, um homem que se alimentava da sensação de controle absoluto sobre o outro. Foi então que a estratégia de inteligência mudou drasticamente. Sabendo da inclinação do assassino por disfarces religiosos e seu desejo narcisista por reconhecimento, os interrogadores começaram a apelar para um senso distorcido de redenção e importância histórica. Eles o trataram não como um prisioneiro acuado e desprezível, mas como o protagonista central de uma história sombria que o mundo inteiro precisava ouvir para compreender as profundezas do abismo humano. Aos poucos, a máscara de sanidade e negação começou a rachar sob o peso de sua própria vaidade ferida. A confissão não veio como um jorro repentino de culpa, mas como um gotejamento calculado e horripilante que drenava a esperança de todos na sala. O choque nacional atingiu níveis sísmicos quando os números saíram da casa das unidades e saltaram vertiginosamente para as dezenas. Garavito, com uma frieza que fazia o sangue dos investigadores mais endurecidos congelar, começou a listar nomes, datas aproximadas e locais geográficos com uma precisão matemática assustadora. O que inicialmente parecia ser a confissão de alguns crimes isolados, transformou-se em um inventário de morte sem precedentes na história moderna do continente. Quando ele ultrapassou a marca de 100 vítimas, o país inteiro entrou em um estado de transe coletivo. Ao chegar a 140, o horror se transformou em uma náusea que sufocava as principais cidades. Ao atingir a cifra estarrecedora de 190 meninos, ficou claro que as autoridades não estavam diante de um simples assassino em série, mas de uma anomalia humana operando com eficiência industrial. Ele falava sobre os assassinatos como se descrevesse uma rotina de trabalho burocrática e enfadonha, sem demonstrar um único traço de remorso genuíno, apenas uma satisfação latente ao observar o impacto devastador de suas palavras nos rostos pálidos dos policiais. A fase seguinte da investigação foi uma peregrinação literal pelo inferno. A polícia foi guiada pela própria besta através de matagais densos, ravinas profundas e terrenos baldios que serviam como seu mapa particular de cemitérios clandestinos.
Ver Garavito caminhando algemado pelos campos, apontando com o dedo magro onde os restos mortais de crianças inocentes estavam enterrados, era uma imagem que assombraria o imaginário da Colômbia por muitas décadas. Cada escavação realizada sob o sol escaldante confirmava a veracidade cruel de seus relatos macabros. Pequenos ossos, roupas esfarrapadas e sapatos gastos que haviam pertencido a meninos que apenas queriam ajudar suas famílias pobres surgiam da terra como testemunhas mudas de um sadismo indescritível. O assassino explicava detalhadamente como usava seus disfarces de monge, vendedor ambulante ou missionário para ganhar a confiança imediata das vítimas, explorando a fome e a vulnerabilidade extrema daquelas crianças, para conduzi-las silenciosamente ao matadouro. Enquanto o país acompanhava as exumações diárias com um misto de luto profundo e fúria contida, o cenário jurídico começava a desenhar um novo tipo de pesadelo burocrático. À medida que as provas materiais se acumulavam e as múltiplas condenações se tornavam inevitáveis, uma verdade técnica e cruel começou a emergir das sombras dos códigos legais colombianos. Naquela época específica, o sistema penal possuía limitações estruturais que ninguém jamais havia previsto para um monstro de tal magnitude. A existência de uma pena máxima permitida por lei e as generosas cláusulas de redução de sentença por colaboração efetiva com a justiça criavam uma brecha perigosa e insultante. O mesmo homem que admitira ter ceifado centenas de vidas infantis poderia, teoricamente, ver a luz do sol novamente em um futuro não tão distante. A percepção de que a própria lei, criada para proteger a sociedade civil, poderia acabar por beneficiar o maior predador que ela já conhecera, começou a gerar uma onda de revolta popular que ameaçava transbordar das salas de tribunal para as ruas inflamadas de ódio, pois a justiça parecia subitamente impotente diante da besta. As portas do tribunal em Valledupar pareciam insuficientes para conter a imensa maré humana de fúria que transbordava pelas calçadas e ocupava as praças adjacentes. Não era apenas um julgamento técnico, era o doloroso acerto de contas de uma nação ferida em sua alma mais profunda. Um país que exigia respostas para um horror que desafiava a própria lógica da existência humana. O exército colombiano precisou ser mobilizado em uma escala sem precedentes, criando cordões de isolamento com baionetas e escudos reforçados para proteger o próprio monstro que a população desejava, abertamente, linchar com as próprias mãos. Dentro do furgão blindado, Luiz Alfredo Garavito observava os gritos distorcidos e os cartazes com fotos de crianças desaparecidas, com a mesma calma perturbadora que demonstrara nos interrogatórios anteriores. Para ele, aquela multidão ululante era apenas mais uma plateia para sua grandiosa e terrível obra. A presença do investigador novato na primeira fila do tribunal simbolizava a persistência da lei contra o caos. Mas até mesmo ele, que conhecia cada detalhe dos arquivos, sentia o peso sufocante do ódio coletivo que vibrava no ar pesado daquela sala de audiência. No entanto, o choque que se seguiu à leitura detalhada das sentenças foi talvez mais devastador e amargo para a sociedade do que as próprias confissões iniciais. À medida que os juízes acumulavam condenações individuais que, somadas, totalizavam centenas de anos de prisão, a realidade técnica e fria do Código Penal colombiano da época erguia-se como uma barreira intransponível para a justiça plena. Naquele período específico, a pena máxima permitida por lei era limitada a 40 anos, e as cláusulas generosas de redução de sentença por colaboração efetiva e confissão antecipada garantiam benefícios que faziam a conta final parecer um insulto sangrento à memória das vítimas. O país assistiu, em um estado de silêncio carregado de náusea,
A possibilidade matemática de que a besta, o homem que transformara a geografia colombiana em um vasto cemitério infantil, pudesse recuperar a liberdade após apenas pouco mais de 2 décadas de cárcere. A sensação de impotência jurídica corroía a confiança nas instituições, transformando a vitória da captura em uma derrota moral que deixava um gosto de cinzas na boca de cada cidadão. Para as mães das vítimas, porém, a justiça possuía um significado muito mais terreno, físico e silencioso. Com as coordenadas exatas fornecidas por Garavito durante suas descrições clínicas, o longo e agoniante mistério do desaparecimento de seus filhos finalmente encontrou um fim material, ainda que trágico. Os funerais, realizados em sucessão quase diária em cidades como Pereira e Armênia, tornaram-se atos de resistência e luto nacional. Ver pequenos caixões brancos sendo carregados por ruas poeirentas era a confirmação final de que o tempo da esperança desesperada fora substituído pelo tempo da memória eterna. Muitas daquelas mulheres que passaram anos sendo ignoradas pela burocracia policial agora choravam sobre restos mortais que só puderam ser identificados e recuperados graças à memória prodigiosa e maligna do assassino. O trauma não se encerrava com o veredito do juiz. Ele apenas mudava de forma, tornando-se uma cicatriz permanente e pulsante no tecido social de um país que nunca mais conseguiria olhar para suas estradas rurais da mesma maneira. Dentro das muralhas cinzentas da prisão de segurança máxima, onde o isolamento era sua única garantia de vida contra os outros detentos, Garavito iniciou sua mais audaciosa e cínica performance de sobrevivência. Ele trocou o olhar predatório por uma bíblia de capa gasta e um discurso ensaiado de arrependimento religioso profundo. Declarando-se um novo homem de Deus, ele buscava o perdão público através de entrevistas televisivas estrategicamente concedidas, alegando que sua perversidade fora fruto de forças demoníacas e dos abusos brutais que sofrera em sua própria infância. Essa tentativa de redenção mediática, longe de gerar compaixão, provocava ondas de indignação ainda maiores nas famílias que acompanhavam cada palavra sua. O país via naquela transformação não um fiel convertido, mas um manipulador nato, tentando jogar as cartas da opinião pública para obter futuros benefícios penais. Ele se apresentava como uma vítima das circunstâncias, um sobrevivente de seu próprio passado sombrio, ignorando olimpicamente o rastro de destruição absoluta que deixara para trás. Mas enquanto a besta tecia sua nova narrativa de santidade carcerária entre as 4 paredes de sua cela, sombras ainda mais densas começaram a cruzar as fronteiras internacionais da Colômbia. Informações urgentes provenientes do Equador e da Venezuela começaram a chegar às mãos da força-tarefa, sugerindo que o rastro de sangue de Garavito não respeitara os limites geográficos do país. Relatos detalhados de desaparecimentos de meninos em cidades fronteiriças, ocorridos durante os períodos em que o assassino alegava estar em viagens de missão religiosa, apresentavam o mesmo modus operandi e o uso dos mesmos disfarces de vendedor e monge. A descoberta desses novos crimes em solo estrangeiro surgia como uma reviravolta inesperada, uma última esperança técnica para os promotores que buscavam manter o predador isolado do mundo para sempre. O destino de sua sentença, que parecia selado pelas limitações das leis locais, estava prestes a sofrer um novo e drástico revés diante da magnitude de sua verdadeira e internacional crueldade. Embora as investigações nos países vizinhos tenham adicionado camadas de horror à sua biografia, foi o peso do tempo e o isolamento nas celas colombianas que acabaram por ditar o destino final de Luiz Alfredo Garavito. O homem que desafiara fronteiras para espalhar o rastro de sua crueldade viu seu mundo encolher
até as dimensões de uma cela solitária na prisão de alta segurança de Tramacua, em Vale do Par. Ali, o tempo não corria como no mundo exterior. Ele rastejava, denso e pesado, enquanto o ódio coletivo de uma nação inteira batia contra os muros reforçados do complexo penal. Garavito, a besta, tornou-se o prisioneiro mais odiado e vigiado do país, não por privilégio, mas porque sua vida era necessária como uma prova viva do sistema de justiça que ele tanto tentara zombar. O investigador novato, agora um veterano marcado pelas cicatrizes psicológicas de décadas de busca pela verdade, recebia relatórios periódicos que descreviam um homem perdendo gradualmente sua aura de poder predatório para se tornar uma sombra fragilizada pela própria biologia. As paredes da prisão, que deveriam ser o cenário de sua penitência, tornaram-se o palco de sua última e mais patética transformação. O vigor físico que Garavito utilizara para percorrer quilômetros de ravinas isoladas em cidades como Pereira e Armênia desapareceu, dando lugar a uma aparência cadavérica que chocava quem tivesse a infelicidade de vislumbrá-lo durante as raras transferências médicas. O câncer, uma sentença implacável que as leis colombianas não poderiam reduzir, começou a devorar sua face, especialmente em torno do olho esquerdo, deixando uma marca visível de sua decadência física. Aquele que se disfarçara de monge e vendedor ambulante para atrair crianças indefesas, agora não conseguia mais esconder o monstro sob a pele amarelada e os olhos fundos. Ele continuava com sua retórica de redenção religiosa, segurando uma Bíblia com mãos trêmulas. Mas suas palavras de arrependimento soavam como um eco vazio diante do silêncio eterno de suas centenas de vítimas. Para as mães das vítimas, aquela imagem de fragilidade física não trazia satisfação, mas sim a lembrança constante de que o tempo estava correndo contra a justiça plena que elas tanto buscaram. O fim derradeiro de Luiz Alfredo Garavito ocorreu em outubro de 2023, entre os lençóis impessoais de uma enfermaria hospitalar em Vale do Par. Ele morreu sozinho, sem o perdão das famílias que destruiu e sem o reconhecimento de uma sociedade que lutou bravamente para apagar sua influência, mas nunca sua memória de horror. Seu falecimento foi anunciado com uma sobriedade fria pelas autoridades, marcando o encerramento do capítulo mais sombrio da história criminal da Colômbia. Não houve rituais fúnebres gloriosos nem multidões em luto. Houve apenas a confirmação técnica de que a besta finalmente parara de respirar. Para o investigador novato, a notícia da morte trouxe um fechamento amargo e silencioso. A conclusão de uma caçada que definira toda a sua carreira e sua visão sobre a capacidade humana para o mal absoluto. A morte solitária do assassino serviu como um ponto final biológico, mas a ferida que ele abriu permaneceria aberta, pulsando na consciência de um país que nunca esqueceria o custo de sua negligência passada. Entretanto, o legado de cinzas deixado por Garavito transmutou-se em algo que ele nunca poderia prever, uma força de mudança legislativa e social profunda. O trauma provocado pela descoberta de seus crimes e pela fragilidade das leis da época impulsionou a criação da Lei Gilma Jiménez, que estabeleceu punições muito mais rigorosas para crimes contra a infância, tornando a proteção das crianças uma prioridade constitucional na Colômbia. A luta das mães das vítimas não foi em vão. Suas vozes, que um dia foram ignoradas nas delegacias de pequenas cidades, tornaram-se o alicerce de uma nova consciência coletiva que agora vigia cada esquina do país. O nome de Garavito tornou-se sinônimo de um erro que nunca deve ser repetido, um aviso histórico para que a vulnerabilidade socioeconômica de meninos pobres nunca mais seja o terreno fértil para a caça de um predador. A justiça colombiana, outrora falha e lenta, encontrou na tragédia o ímpeto para se fortalecer
contra futuros monstros. Ao encerrarmos este relato, a imagem que deve permanecer não é a do rosto deformado do assassino em sua cela, mas sim a dos rostos sorridentes das crianças cujas vidas foram tragicamente interrompidas. A verdadeira resolução desta história não reside na morte biológica de Luiz Alfredo Garavito, mas na luz de vigilância e esperança que agora brilha onde antes havia apenas medo. A Colômbia, um país que aprendeu a curar suas feridas através da memória e da justiça, olha para o futuro com uma determinação renovada. Que esta história sirva como o lembrete final de que a inocência é o nosso bem mais precioso e que protegê-la é a única forma de garantir que nenhuma besta volte a caminhar entre nós. O silêncio que outrora devorava cidades foi substituído por um coro de vigilância, e a memória das vítimas finalmente encontrou seu descanso na paz da justiça conquistada, deixando uma mensagem de esperança para as gerações que agora caminham seguras sob o sol de um novo amanhã.